Olá, amores especiais! Tudo bom aí com vocês? Prontos para aqui para o nosso bate-papo de hoje? Gente, eu tô aqui, ó, super na expectativa, porque eu tenho certeza que hoje o nosso bate-papo será muito, mas muito especial com a nossa querida Andresa. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa live. E eu queria deixar um recadinho para vocês que ainda não seguem aqui o Amor Especial. Então, por favor, sigam o nosso Instagram, @pazamorespecial. A gente também tem um canal no YouTube, corram lá também para se inscrever, podcast no Spotify. Então, aqui, ó, as nossas mídias todas estão na bio do nosso canal, na bio do nosso canal, não, na bio do nosso Instagram. E vocês podem curtir lá, vocês podem se inscrever e venham participar aqui dessa família maravilhosa que é o Amor Especial. E agora, boa noite para todos vocês, meus amores. Eu vou chamar aqui a nossa querida Andresa. Gente, hoje tá chegando aqui. Aí, minha linda! Oi, Priscila, boa noite a Tudo todos. bom? Boa noite, querida. Finalmente conseguimos fazer a Graças nossa a Deus. live. Que É bom. porque o dia era hoje, Andresa. Não É, tinha, eu não tinha acredito como. muito nisso. O dia era hoje. Que bom. Até a hora nós mudamos. É porque o dia, a hora era para ser hoje É, mesmo. então tá tudo bem, tá tudo resolvido. Que bom que a gente tá aqui, que bom que a gente se Maravilha! encontrou, que bom que as pessoas estão aqui, que vão acompanhar. Tô muito feliz, viu, Priscila, pelo convite. Muito Ah, obrigada, viu? e eu Que mais feliz ainda que você ter aceitado. É sempre muito bom poder partilhar, poder contar um pouquinho da minha história, poder, é, assim, compartilhar, né, com as outras mães, né, as nossas vivências, as nossas Sim. experiências. Nós amamos aqui as histórias das mães. Andressa, tenho certeza que todos os pais aqui do nosso grupo vão amar a nossa live de hoje. Que Gente, bom. vão chegando aqui para nossa live. Mandem aqui aviãozinho para todo mundo correr e vir assistir Vou aqui a mandar nossa aqui live, para também. ninguém ficar de fora. Também vou mandar aqui, porque depois ninguém vai reclamar que não estava. É. Tá bem, tá live. Então, por favor, povo, venham aqui, mandem aviãozinho, mandem corações também, que amamos também. E para a gente começar aqui falando um pouquinho com a Andresa. Andresa, eu queria que você, primeiramente, se apresentasse aqui para a gente, para quem ainda não conhece a Andresa. A Andresa tem um Instagram maravilhoso, que é o Superando Diagnósticos. Então, eu queria que você falasse aí um pouquinho sobre você, Andresa. Tá bom, Priscila, obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. É, eu fico muito feliz, viu? De verdade. Então, eu sou mãe da Elisa e do Gabriel. A Elisa tem 10 anos, o Gabriel tem 6. E a minha maternidade, ela começou, assim, verdadeiramente o dia que a minha filha nasceu. Eu planejei ter uma vida, né, assim, como todas as outras mães planejam, como as mães todas sonham, né? Então eu sonhei com a maternidade e nunca ninguém me disse que algo podia ser diferente, que podia ser diferente das minhas expectativas, daquilo que eu sonhava, daquilo que eu buscava. E quando a minha filha nasceu, é, tudo mudou, literalmente, né? Então, assim, eu tive uma gravidez super tranquila. Você colocou um vídeo meu aí, né? Que eu corri, eu era atleta, eu fazia um monte de coisa super saudável, era, né? Então, minha gravidez foi ótima, foi tranquila, foi linda. Nada, né? De Nenhuma intercorrência, intercorrência na gravidez da Elisa. nada. Quando a Elisa nasceu também, aquele Apgar que eles fazem, né? Entre 9 e 10, ela nasceu
porque me deram uma anestesia, não sei para quê, me deram uma anestesia para ela nascer. Não, não tinha necessidade, mas, né, até aí a gente não sabe muita coisa, então a gente deixa rolar. E aí ela nasceu perfeitamente bem. Aí, o pessoal mandando boa noite aí, um beijo para quem tá entrando. Eu fui para uma sala, a Elisa foi para outra, eles foram arrumar ela, bonitinha. Eu fui pro quarto, ela demorou para vir até mim, assim. Aí quando a enfermeira trouxe ela, que foram colocar, já tinha, eu já tinha pegado ela no colo quando ela nasceu, né? Ela nasceu, colocaram no meu colo ali por alguns minutinhos e levaram embora. Então eu fui para um lugar, ela foi É para tão outro, rapidinho esse momento, né, muito Andressa? É rápido. super Não rapidinho. dá nem. Eu lembro que o Iô também, eles colocaram assim, tipo, rapidinho, aí eu vi ele e tal, e já levam da Fica ali gente, meio né? espantada, não sabe o que você faz, você fica ali meio, né? Ai meu Deus, o que eu faço agora? Ai meu Deus, né? E é um tempo realmente muito curto, né, Priscila? A gente não tem tempo, né, de sentir os nossos Sim, filhos. sim. E aí tiraram ela de mim, eu fui pro quarto esperar. E quando ela chegou com a enfermeira foi colocar ela no, eu tenho isso muito forte assim na minha cabeça. Quando foram colocar ela no meu colo, quando a enfermeira veio colocar, a enfermeira tirou, porque ela estava roxa. Ela tinha tido uma parada respiratória, uma cianose, que eles chamam. Ela estava Aham. roxa. E a É. enfermeira correu com ela, correu, saiu correndo. Ai, meu Deus, não pode ficar assim. E eu fiquei ali, esperando, Sem assim, saber sem saber o que de tinha nada. acontecido. Tirar... Eu não consegui pegar minha filha pela segunda vez. Minha filha foi para UTI e eu nem sabia onde ela estava. Depois de algumas horas me ligaram, disseram: Olha, mãe, ela teve uma parada respiratória, ela vai ficar aqui em observação. Mas não pediram para eu descer, nada, nada. Eu fiquei literalmente a noite inteira esperando a minha filha. Eu lembro, olha, é tão forte isso, né? Eu Sim. lembro de olhar debaixo da porta, assim, né, do quarto que eu tava e escutar e ver a sombra, assim, de carrinhos passando. Eu falava, agora é Elisa, agora é Elisa. Ai, acho que a Elisa vai entrar. E não entrou. Noite inteira sem saber notícias dela. Por que que Nenhum faz... médico foi lá conversar com Não, você, Andrés? Nada? nenhum. Eu estava em recuperação de uma anestesia. E eu não dormi a noite inteira, depois de ter Sim. passado por horas de Preocupação, né? parto. Eu não sabia o que tinha acontecido com a minha filha. A noite inteira, Priscila. Meu Eu, Deus, eu fico que imaginando assim, se foi nossa, difícil para mim, como foi difícil para minha filha, que, sim. né, passou 9 meses comigo e de repente estava numa incubadora sem a minha presença, né? E a gente ali, sem saber, eu e meu marido ali esperando. Então, assim, começou errado, começou difícil. Aí no outro dia, quando já tinha amanhecido o dia, quando trocaram de turno, os médicos Aham. lá, né? Aí a médica me ligou e falou: Mãe, pode descer aqui para amamentar sua filha. Aqui na UTI, vão te colocar numa cadeira de rodas. Você vai vir aqui, vai amamentar sua filha, porque sua filha vai ficar, não vai sair, ela vai ficar em observação. A gente quer saber o que aconteceu, porque não era para ter não era para ter tido essa parada respiratória. Aham. E lá fui eu, levada para UTI, né, no Natal, assim. Como é chocante isso, né, Priscila? A gente Sim. nem tem ideia do que se passa, ninguém te dá uma explicação, nada. E aí a gente Sim. entra ali na antessala, faz todo um processo de higienização. Aí eles falam, né, você não pode olhar para as outras incubadoras, tem outras crianças ali. Eles falam isso pra gente. Então, eu lembro que eu entrei, assim, tinham acho que umas 6 incubadoras, assim. Eu não sabia quem era minha filha, eu não sabia. Eu falava, gente, se alguém não me falar quem é, onde minha filha tá, eu não vou conseguir saber quem é minha filha, porque eu mal tinha visto ela. Mal tinha visto, então eu não conhecia. Minha filha passou 12 horas fora, longe de mim. Eu mal tinha visto ela. Aí me levaram até. Eu demorei assim, eu olhei e falei, nossa, essa aqui é minha filha mesmo. Uma sensação assim, né? Já de desamparo, de. Uhum. E não sabia o que eu fazia ali. Me colocar. Aí tirar ela da incubadora e colocaram ela no meu colo para ensinar.
já amamentar, né? Então, assim, ela já passou essas 12 primeiras horas fora do meu seio, né? Sem se alimentar e tudo. Então, a gente se desconecta, né? A gente se desconecta com os nossos filhos, muito dolorido isso. E aí você tem que ali aprender a se reconectar com o filho, né? Com um monte de gente ali em cima, ela com um monte de aparelho. Eu olhava ali e falava assim, minha filha não tem nada, gente. Não tem, minha filha está ocupando o espaço de outra criança que precisa muito mais do que ela, que minha filha nasceu bem, o que que ela tem? Ela não tem nada. Tinha essa sensação, Hum, assim, sabe? Uma negação, assim. Sim, Mas sim. porque ninguém tinha me explicado nada, Priscila. Ninguém Isso tinha que me eu ia falar, falado. não chegou a ser uma negação, porque você não sabia Eu não o que sabia. exatamente ela Não tinha. Sim. sabia. Não tinha noção, assim. E aí começaram a me falar, olha, mãe, ela teve uma parada respiratória. Mas, sinceramente, não me falaram. Até hoje, eu não sei o que aconteceu com a minha filha. Nessas 12 horas que ela passou sozinha. Eu sei que reanimaram ela, eu sei que, né, foi um período difícil, mas ninguém chegou pra mim e falou, mãe, aconteceu isso, sua filha e tal. Só falaram, olha, agora ela vai ficar aqui, vai passar por um monte de exames, a gente quer saber se foi algo neurológico, se ela vai ter de novo, nós estamos preocupados. Só falaram isso. E Ó, aí eu ficava ali com ela. Andresa, várias pessoas aqui, ó, da live comentando, né, sobre a forma, né, como os profissionais te trataram e tudo. E teve até um comentário aqui, ó. Os profissionais de maternidade precisam melhorar muito no cuidado com as Muito, mães e famílias, muito. porque, gente, o jeito de dar notícia, É, né? Como dar a notícia, né? sim, é muito. Porque assim, a gente. Existe curso para você aprender a trocar fralda, você cuidar do seu filho, você embalar, mas ninguém fala para você, olha, de repente seu filho pode nascer com um problema e aí pode Sim. precisar de uma UTI, vem ver como que é uma UTI, neonatal, olha como as crianças. Não, gente, é um tabu, sabe, Priscila? É um tabu, porque você não pode falar, sabe por quê? Porque senão você pode atrair coisa É ruim. isso que eu ia falar. Aí eles falam que atrai. Aí eu falo, gente, Ai, eu falo, gente. olha, quando eu tava E deveria grávida, fazer parte, porque assim, por deveria. exemplo, eu fiz um curso para maternar, né? Antes do Iô nascer, e várias aulas e tudo, mas em nenhum momento fala-se disso, em nenhum Não, momento. nenhum. É um tabu, realmente é um tabu. Eu via E nos entrando. ajudaria, né, o Andresa, de uma certa forma, a lidar com mais naturalidade, né, se é que é Sim, possível, sim, né? exatamente, né? Você tem uma ideia de que não, ninguém tá Sim, atraindo nada, mas assim, do mesmo jeito que você se prepara para trocar uma fralda, para, né, lidar com choro, sim. sei lá, de repente você vai ter que lidar com uma doença, com algo inesperado, né? Existe os cuidados, existe, né, uma equipe que vai estar ali. Então, assim, foi muito difícil para mim. De verdade, eu voltava pro quarto, assim, depois de ficar com a Elisa, eu vinha pro quarto para me alimentar. Eu via aquele quarto vazio, me dava uma tristeza muito profunda, que eu falava, gente, as pessoas querem vir aqui conhecer minha filha, e eu nem aqui no quarto eu tô, eu tenho que ficar na UTI, ninguém pode ir na UTI. E eu tive alta, me deram, olha que absurdo, me deram alta, e não deram alta para minha filha. Então eu tive que ir embora, eu tive que ir embora sem a minha filha, né? Tive que deixar ela lá. Aí eu voltei no outro dia, ficava o dia inteiro, até 9 horas da noite, ficava com ela na UTI, aí ia pro banco de leite. Você acha que, gente, é muito desumano isso Gente. para criança e para Não, e mãe, sabe? para a criança, para a mãe, e o emocional da gente Nossa, acaba ali, gente. né? Olha, eu vou te falar, eu não tinha assim, eu ia tirar leite, eu não tinha leite assim, eu não conseguia. Até hoje, depois do meu filho, do Gabriel também, a mesma coisa. Eu nunca tive aquela abundância de leite. Aí eu ia lá
no lactário, eu via aquelas mães tirando um monte de leite. Eu falava, gente, socorro, eu não tenho leite para dar para minha filha, socorro. Minha filha tá lá, não sei o que ela tem. Muito angustiante. Então, assim, a minha maternidade, ela mudou completamente desde o dia que a minha filha nasceu, né? Então, aí quando ela estava com uns 3, 4 dias lá, uma médica muito também simpática veio para mim e falou assim: mãe, tem algum. A gente achou uma alteração muito alta no fígado da sua filha e eu quero saber se tem alguma coisa, se tem algum caso na família de câncer, se alguém teve algum tumor no fígado, se tem. Eu olhei assim e falei: oi? O quê? Meu Falei: como Deus. assim? Tá louca? Achei ela louca, né? Eu falei: nossa, do nada a pessoa chega e fala que perguntou se alguém teve câncer. Como assim minha filha tem que estar com câncer no fígado? Como assim? Minha filha acabou de nascer, minha Uhum. filha tá bem, né? Então, um choque, assim, eu lembro dessa médica falando isso pra mim, né? Um choque, foi um choque pra mim. E eu falei: não, minha filha não tem nada, tá louca, tá louca. E realmente, quando eu peguei o exame, ela tinha uma alteração gigantesca no fígado dela, que não foi possível de ser diagnosticada antes, porque o fígado estava lá paradinho, não tinha uma função. E a médica falou assim: ó, nós só vamos. A Cláudia tá aqui. Oi, Cláudia, tudo bem? Minha amiga, viu? E Aí ela falou também que ela ela teve comentou aqui alta. que ela teve. E a filha ficou por 15 dias Ah, ainda na UTI. assim, isso precisa mudar. Eu não sei como é que tá hoje, mas isso precisa mudar, né? Não, não tem condição de uma mãe ter alta e o filho ficar lá, gente. E o Não filho tem, continuar. Não, não tem. Não não tem. tem. É assim, é muito desumano para os dois, né? E aí falaram isso para mim, e aí a médica falou: ó, olha só, olha como é o tratamento, né? Eles falaram assim pra gente, né? Pra mim e pro meu marido. Nós só vamos dar alta para você, para sua filha. Ela só vai sair daqui quando ela tiver uma consulta marcada com hepatologista. Não vai sair daqui, porque nós não temos hepatologistas aqui, mas ela precisa marcar. Eu falei: gente, o que que é isso? Hepatologia. Lembro que meu marido que foi atrás, ele achou uma pessoa, uma médica, que era uma médica muito boa, muito renomada, assim, que é a doutora Gilda Porta, que cuida da minha filha até hoje. E a Elisa ficou 10 dias na UTI, reviraram ela do avesso. Ela sofreu muito na UTI, porque eu ia embora à noite, ela ficava lá, ela chorava muito. Aí eles pediram: Andresa, traz uma chupetinha para ela, porque quando você vai embora ela chora muito. E isso, verdadeiramente, Priscila, é um trauma, Sim, né? Hoje eu sim. vejo, Nossa, hoje eu entendo, né, estudando sobre parentalidade, sobre a sim. maternidade, eu sei que a neurociência explica isso. É um trauma, né? Quando a criança chora muito e não é amparada, isso causa um trauma no cérebro dela. E eu vejo a Elisa desse jeito hoje, assim, né? Com marcas disso que aconteceu com ela e depois de todos os procedimentos que ela passou. Enfim, Uhum. resumindo um pouco, a gente saiu, levou ela para hepatologista, a hepatologista também muito séria, mas assim, ela sabia que a doença da Lisa era um problema muito grave, então ela não tinha que ter muita conversa. Ela foi logo jogando que era muito grave, que talvez a Lisa precisasse de transplante, foi muito assim, né? Então foi muito soco, assim, muita, Sim. né? E a gente, assim, meio que anestesiado, mas tendo que agir, tendo que fazer. Oi, Lígia, minha amiga também, Enfrentar tudo aquilo, tudo aquilo mas sem ter que pensar, sem ainda pensar. tentando absorver. É, sem Né? ser absorvido, Sem né? tempo para nada. Então, assim, a conexão com a minha filha foi algo que eu tive que deixar para depois, assim, sabe? Aquela maternidade leve, aquela coisa de ficar com a minha filha, eu não tive, porque, assim, ela saiu da UTI, a gente correu para um especialista, o especialista já falou que era grave, a gente já começou. Com 45 dias, ela estava numa mesa de cirurgia, abrindo a barriga inteira, fazendo uma cirurgia super invasiva, né? Com 3 meses outra, e assim, a vida dela correndo risco mesmo, assim, foi muito grave, foi muito rápido. E aí, com 7 meses, ela entrou para uma fila de transplante, porque ela fez uma cirurgia com 45 dias, que foi uma cirurgia paliativa, que eles
Eles lá dão um jeitinho no fígado para o fígado aguentar um pouco, porque imagina uma criança de 2 meses de vida fazer um transplante. Gente, não tem condição, né? É uma cirurgia. A minha filha, ela, ela, ela fez essa cirurgia e até o quinto para o sexto mês ela conseguiu segurar ali, ficou um pouquinho, mas assim, não ganhava peso, muito difícil, assim, alimentação, tudo muito complicado, né? Então ela foi para a fila do transplante. Ela não ganhava peso, sabe, Priscila? Ela foi para o transplante com 7 meses, pesando 5 quilos. Oh, 5. Um peso assim, quase de uma recém-nascida, com muito custo, né? Chegou aos 5 quilos. Ganhou, acho que durante, foram 13 horas de cirurgia, 13, ganhou, teve que tomar 5 bolsas de sangue, foi uma cirurgia muito profunda, foi meu irmão que foi o doador, e foi tudo muito difícil, assim, né? Eu passei por depressão pós-parto também, nesse processo todo, né? Eu era compatível para doar, mas como eu estava em depressão, a equipe não deixou eu doar. Então foi muito difícil, né? Então, assim, essa fusão emocional que a gente precisa ter com os nossos filhos, eu demorei para viver com a Elisa, né? Porque, puxa, eu tinha que lutar pela vida dela, eu tinha que fazer né, o que eles me pediam, então foi muito tenso. Mas aí, graças a Deus, ela fez o transplante com 7 meses, teve uma recuperação assim incrível, assim, ela foi uma guerreira, foi uma menina, nossa, que assim os médicos ficavam espantados, assim, ela toda cheia de aparelho, assim, os médicos entravam, ela abria um sorriso para os médicos, o médico ia lá tirar foto, eu falava, ai, eu não aguento essa menina sorrindo desse jeito, como é que pode, meu Deus do céu? Então ela lutou assim pela vida dela, foi muito lindo, sabe? E aí, né, teve o pós-transplante, né, que também é difícil, o primeiro ano, a gente viveu uma reclusão, assim, né, com muito medo também de rejeição e infecções, então tem que viver ali quietinha. E todo um aí tudo cuidado, né, Andressa? é Muito, muito cuidado. muita medicação, ela tomava. Eu lembro que ela saiu do hospital com uma prescrição de 19 doses de remédios no Oh, dia, no dia. Então ela tomava praticamente de hora em hora. A gente tinha que macerar assim, a medicação para poder dar na seringa para ela, tinha que acordar ela à noite. Ai, muito difícil, Priscila. Foi assim, foram tempos muito difíceis, né? Mas ela foi se recuperando, foi ficando é isso que bem. eu ia te perguntar. Como é que foi a recuperação e como é que a Elisa está hoje? Isso, então. E aí começou a tomar ela precisa tomar remédios, os imunossupressores, né? Para a vida inteira. Isso a gente não tem como fugir. Então hoje ela toma de manhã e à noite, todos os dias para o resto da vida dela. E hoje, graças a Deus, ela tem um acompanhamento só anual com a hepatologista. Então, ela vai lá, faz o check-up, vê o fígado, vê o coração, vê como é que tá os órgãos, faz exame de sangue, tudo bonitinho. Então ela tá ótima, graças a Deus, não tem mais risco de, assim, se ela parar, ela não pode parar de tomar os remédios, né? Se ela continuar tomando Sim, bonitinho, né, e vai tomar, lógico. Então, assim, vai. tem assim uma sobrevida como todo mundo. É lógico assim, a gente tem uma preocupação com os efeitos colaterais dos remédios que ela toma, claro, né? Quem toma remédio por muito tempo, a gente sabe que tem uma sobrecarga de rins né, e outras coisas, mas assim, é custo-benefício. Então a gente entrega na mão de Deus e a gente segue. Sim. Então, quando ela fez 3 anos, que estava tudo super bonitinho, a gente pensou em ter, né? Vamos ter outro filho, acho que a família pode crescer, pode, né, a gente pode dar um irmão para Elisa, para ela, né, ter uma companhia. A médica dela sempre incentivou a gente a ter outro filho e tal. Então tá bom, vou fazer, eu tava com 37 anos, aí na minha ginecologista falou, Deza, vamos fazer os exames, tudo certinho.
Você nunca fez a mamografia? Vamos fazer mamografia agora, porque depois você vai ter filho para amamentar, você vai voltar aqui com 40 anos. Vamos fazer agora. Aí eu fiz os exames para engravidar, os preventivos, fiz mamografia e Uhum. veio uma alteração, né, Priscila? Não sei se você sabe. Meu Veio uma meu Deus. alteração na minha mama, veio um BIRADS 4 lá, que é de 0 a 5. Aí a minha ginecologista falou, Andresa, espera aí, eu sei que você está tentando já engravidar, mas vamos dar um tempinho, vou te encaminhar para o mastologista, vamos ver o que que é, esse BIRADS aí e tal. E assim, nunca tive casos na família, desconhecia isso. O mastologista Aham. falou a mesma coisa, falou, Andresa, você não tem caso, mas vamos fazer a biópsia, vamos ver o que que é, mas fica tranquila, bateu nas minhas costas assim, vai dar tudo certo, fica tranquila, não é nada. Hum, Aí eu fiz a hum. biópsia, veio diagnóstico de carcinoma, de um câncer de mama. E na mesma semana eu descobri a gravidez. Estava grávida Ah, com um do carcinoma na mama. Gabriel? Do Gabriel. Estava grávida com o Olha. diagnóstico de carcinoma. E aí eu liguei para o meu médico, a gente já estava com cirurgia agendada. Eu falei, doutor, tô grávida. Ele, ele ficou mudo, assim, falou, não vou nem, ele falou bem assim, não vou nem te dar os parabéns agora da sua gravidez. Eu quero que você venha aqui com seu marido amanhã cedo, nós vamos conversar sobre isso. Eu falei, nossa, aí eu desabei, falei, não é possível que isso está acontecendo comigo. Vai pedir para eu tirar meu filho, eu não vou tirar. Nossa, fiquei, assim, foi uma noite horrível, mas fui lá para ouvir, né? Vamos ver o que tem que fazer, vamos fazer o que tem que fazer, tudo, né? Aí o médico falou: olha, Andresa, eu analisei aqui, conversei com outros médicos, eu não vou, nem vou chamar isso de câncer, isso é um pré-câncer, porque a gente, graças a Deus, descobriu muito, muito, muito no início, só que tem que fazer Uhum. cirurgia. Falei, mas doutora, eu tô grávida. Não, mas vamos fazer, vai dar tudo certo, vai ficar bem, vamos lá. Aí agendou, fiz os exames, teve exame que foi difícil para fazer, porque você vai fazer um raio-x de tórax, você fala, tá, tô grávida, eles não aceitam fazer, né? Não pode fazer raio-x grávida, né? Então tinha que pegar a autorização do médico. Mas para que você vai operar agora? Você tá grávida? Não, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que tirar esse carcinoma aqui da minha mama, e tal. E assim, fiz a cirurgia, Priscila, foi um sucesso, um médico maravilhoso também que Deus colocou no meu caminho, assim. Ó. Ele fez a cirurgia, tirou só o quadrante. Eu precisava fazer outros tratamentos, mas como eu estava grávida, o médico falou: agora a gente tratou, fez um tratamento inicial, vamos cuidar dessa gravidez. Depois a gente volta e a gente vai retomar o seu tratamento. Tá bom. Aí, vamos cuidar desse neném. Aí fui fazer os exames. Primeiro exame que eu fiz, primeiro morfológico de 12 semanas, alteração na translucência nucal. Não sei se o seu filho teve também, da sua gravidez. Veio super alterado. Eu falei, não, Não, não meu, veio. meu tava na Normal. normalidade. Então, o meu já veio lá com as porcentagens que podia ter um diagnóstico. Não, não. Eu falei, não, não é possível. Foi porque eu fiz cirurgia, foi porque eu fiz raio-x, alterou. Não tem nada, não. Aí levei pro meu mastologista, que foi o meu obstetra. Ele falou, Andresa, só por um milagre, seu filho não vai ter nada, viu? Pode esperar. Falou bem desse jeito. E aí eu fiquei desesperada, falei, não é possível que meu filho vai ter alguma coisa parecida com a minha filha. Não, eu não mereço isso não é possível acontecer. E aí ele me indicou, Andresa, como você está no começo da gravidez, você pode fazer um diagnóstico, pode fazer uma amniocentese, tirar, né, o líquido da placenta e fazer esse diagnóstico. Você quer? Eu falei, mas por quê? Ele falou, ó, se você quiser fazer, você tem a chance de, se tiver um diagnóstico incompatível com a vida, você tomar alguma decisão a respeito disso, né? Eu falei, não, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero tomar decisão nenhuma. É meu Uhum. filho e acabou. Eu não queria ter que tomar uma Sim. decisão se ele ia viver ou não, né? Mas aí
o meu marido ficou muito ansioso. Ele falou, Andresa, eu tenho que saber o que nosso filho tem. Eu não consigo, não vou conseguir conviver com isso até o final da gravidez. Vamos fazer, vamos ver o que ele tem, nananã. Vai dar tudo certo e tal. A gente foi, fez a amniocentese, é um exame que muitas mães não querem fazer, e elas têm Uhum. toda a razão, porque é um exame difícil, é um exame dolorido. O risco de aborto existe, mas é muito, muito pequeno hoje em dia, né? Encontrei uma médica maravilhosa que ela é minha amiga até hoje, assim, ela teve uma empatia, assim, pela minha história, então, ela, assim, ela me tratou, assim, com carinho, sabe, Priscila? Falar, ai, Deus, coloca as pessoas certas na vida da E gente. isso é ótimo quando a gente encontra bons profissionais assim, né? Que Uhum. tem a empatia, que tem um amor além, É, né, do comum, né? isso, e Ai, ela, assim, maravilha. ela falava, ela fez a amniocentese, depois ela falou assim, Andresa, deixa eu acompanhar os ultrassons do seu filho, eu quero. Ela que me ligou para contar, para falar do diagnóstico. Ela falou, Andresa, quando ela me ligou, ela falou assim, Andresa, isso não é protocolo, quero que você saiba. Eu geralmente mando o resultado para o seu médico que entra em contato com você. Só que assim, eu não consigo, eu preciso falar para você. Então, ela que me deu o diagnóstico de uma forma muito carinhosa, muito assim, ela foi incrível, sabe? E aí ela falava, eu quero cuidar do seu filho até ele nascer. Vem aqui, eu quero acompanhar. E ela foi. Todo ultrassom que eu ia, ela falava, ai, mas ele é tão lindo. Ai, como ele é lindo. Ai, o Gabriel é perfeito. Assim, sabe? Ela foi enchendo meu coração, assim, de amor. Foi incrível. E realmente o Gabriel nasceu muito saudável. Ele nasceu antes da hora, sem vergonha. Ele nasceu prematuro, mas eu tive É que ele uma estava com muita vontade de vir pro mundo, entendeu? muita, Já não estava mais assim, aguentando. nossa, muito ansioso. Mas eu tive uma virose muito forte, muito forte. Eu tive uma crise de vômito, assim, horrível, sabe? O dia que eu fui fazer ultrassom, numa quarta-feira, eu saí da clínica vomitando muito. Eu tinha que parar o carro toda hora, vomitando, vomitando. E aí, provavelmente aquilo induziu ao parto, né? Porque eu comecei a Ah, ter contrações, eu achava que era da virose, na quarta, na olha. quinta, na sexta. Aí liguei pro meu médico, falei, doutor, eu tô estranha, não consigo fazer xixi direito, nanã. Ele falou, não, isso aí é infecção de urina. Quando você puder, vai pro pronto-socorro. Que nada, minha filha. Ai, Domingo de manhã começou a vir as contrações e o danadinho quase nasceu dentro do carro, assim, foi. Eu cheguei no hospital já com dilatação completa, ele nasceu, nem meu marido conseguiu acompanhar, porque ele nasceu, pá, nasceu rapidão. E nasceu bem, bonitinho. Mesmo eu estava com 34 semanas, mesmo assim, já nasceu, não precisou de respirador, veio pro meu peito, coisa mais linda do mundo. oh, Uma graça, Priscila. Só que ele teve, assim, ele estava com um pouquinho de icterícia, aí uhum. deram alta, outro erro também da maternidade. Ele estava ali no limite de ter alta e deram alta para ele, estava acho que com 11 de icterícia, deram alta e ele era um prematuro, né? Então, assim, foi uma negligência, assim, sabe? Eu vejo Sim, assim. Mas aí deram sim. um pedido para refazer o exame, para ver se ia aumentar ou não. E quando eu refiz o exame, o próprio laboratório ligou, falou: Ó, não estamos conseguindo falar com a sua médica, você precisa falar com ela, deu muito alto, não pode ficar assim e tal. Aí eu consegui falar com a médica falou assim pra mim, a pediatra, né? Ela falou assim, ele tava com uma semaninha em casa, uma semaninha. Ela falou assim: pega suas coisas, pega umas troquinhas de roupa, sua e do seu filho e corre pro hospital. Falou desse jeito pra mim. Eu falei, ai, não acredito. Aí eu fiz, segui a orientação dela, corri pro hospital e a icterícia dele tava 34. Gente, Absurdo, absurdo. E para quem não sabe, a icterícia ela causa danos neurológicos, né? É sim. muito grave. E a gente não dá importância para isso. O Gabriel, mesmo, do mesmo jeito, foi
para a mão de uma equipe que agiu assim muito rápido com ele. A hora que pegaram o exame, que ele fez o exame lá no hospital, a médica pegou ele e saiu correndo. Eu não tinha feito ficha, não tinha feito nada. Levou ele, colocou ele debaixo de luz lá, daquela foto, né? Colocou os aparelhos que tinha disponível lá. Ela foi, assim, imprescindível. E aí, internou, ele tinha que ter feito... tinha orientação para fazer transfusão total de sangue. Levaram ele para um centro cirúrgico. Eu também fiquei lá numa sala de espera, só aguardando. E aí, como essa médica foi muito rápida, essa icterícia dele foi de 34 para 30, baixou um pouquinho, que era o limite. Então, ele, graças a Deus, não fez a transfusão de sangue, mas ficou por 15 dias internado, né? Então, também foi bem tenso, assim. E eles falavam que ele ia ter sequelas. Todos os neurologistas que passaram lá, eles falavam a mesma coisa. Olha, pode ser que ele tenha uma sequela daqui 2 anos, daqui 3 anos, a gente não sabe o que vai acontecer, porque lá no hospital no Sabará, aqui em São Paulo, eles falaram que... Eu lembro que depois eu levei o Gabriel, depois de um tempão, eles reconheceram o Gabriel e falaram, olha, até hoje não chegou ninguém com essa icterícia do Gabriel aí. O Gabriel tá campeão aqui. Então eu falava, nossa... Mas eu, né, entreguei na mão de Deus e bora lá. E o Gabriel foi se desenvolvendo muito bem, foi crescendo, a gente fazendo as terapias. E quando ele chegou, quando ele estava com 2 anos e meio, mais ou menos, eu comecei a notar uma dificuldade nas terapias, parece que uma regressão, assim, na fala. Aí comecei a questionar os terapeutas, perguntar se eles achavam que tinha alguma coisa diferente. Eles achavam que sim, mas não queriam confrontar isso comigo. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu, assim, aprendi com a Elisa, né? Tem alguma coisa, me fala agora que eu quero saber e eu preciso saber É o a que meu filho melhor tem. coisa. Então, Melhor a gente já saber na é hora. melhor. Mas eu tinha, né, tinha muito medo, assim. Eu desconfiava que o Gabriel podia ter autismo, mas ao mesmo tempo, Priscila, eu tinha muito medo, tinha muito receio, que eu falava, eu via outras crianças com autismo lá na PAI, onde ele fazia os tratamentos dele, eu falava, ai, graças a Deus que meu filho não tem autismo. Ai, tão difícil para essas mães, tão difícil para essas crianças. Eu tinha, assim, uma coisa, assim, sabe? E quando veio essa desconfiança, nossa, foi muito difícil para mim, sabe, Priscila? Muito difícil. E eu levei na pediatra, a pediatra achou que não era. Aí fez uma avaliação, paguei muito caro para fazer a avaliação num hospital de renome aqui em São Paulo. Falaram que não era, pediram para eu fazer intensificar umas terapias e nada mudou. Eu falava, não, mas tem alguma coisa errada com meu filho, tem alguma coisa É errada com meu porque filho. aqui dentro, Andresa, a gente sabe. Não, eu A falo gente assim eu falo para as mães, se você tá sentindo, tá incomodada com alguma coisa, sim. segue o teu coração, vai atrás, não deixe que os outros Intuição falem o que você sabe materna mais. é algo que, assim, gente, ninguém tira da gente. Você tem ponto final, entendeu? Você Exatamente, tá assim. desconfiado, não adianta ninguém dizer que Quem conhece melhor sabe. seu filho, gente? Não tem. Não interessa que ele tenha um Somos diagnóstico. nós. Sim. Então, para quem está acompanhando aqui, né, eu acho que eu não falei isso. O Gabriel foi diagnosticado com síndrome de Down, né? Acho que eu não falei isso. Então, lá quando eu fiz a minocentese, e aí com esses 2 anos e meio, a gente desconfiou que tinha autismo. E a médica que acompanhava ele também achava que não era. Fez essa avaliação de umas 4 horas com uma equipe multidisciplinar. Falou que não era, mas o meu coração bateu de frente. Não tem alguma coisa errada com meu filho, não é possível que as coisas. E, Andresa, fala aqui pra gente, porque às vezes tem muitas mães assim, que assim como você, tem a desconfiança, mas ainda estão assim na busca e tudo. Quais que foram assim, o que você via no Gabriel de diferente que, por exemplo, você não via na Elisa ou em outras crianças? Por que acendeu a luzinha do autismo para você?
Assim, a primeira coisa, apesar do Gabriel já ter um diagnóstico, né, já ter a síndrome de Down, mas ele perdeu a aquisição, assim, de algumas falas. Então, eu lembro bem, assim, uma coisa que foi muito marcante, assim, até hoje ele ama bolo, bolo. E ele falava bolo, bolo. Ele pedia o bolo. E ele perdeu essa capacidade de falar o bolo. Ele falava não saía o bolo mais. Aquilo me deu um incômodo, sabe, Priscila? Eu falava, gente, por que que meu filho parou de falar? E outras coisas que ele falava, ele se calou, né? Sim. E uma outra coisa também que foi muito, muito marcante. Eu estava na casa dos meus pais, passando férias, e eu deixei o Gabriel brincando na garagem. Ele estava na garagem, assim, né, uma época bem de calor, assim. Ele achou uma chave, um cordão, e ele começou a girar aquele cordão. E eu saí, quando eu voltei, ele estava girando o cordão ainda, tipo, Do eu falei, mesmo do jeito, mesmo né? jeito que eu deixei, eu falei, gente, aquilo me deu uma angústia, assim, eu falei, não, não é possível. Por que que uma criança vai girar um objeto Uhum. durante horas? Aquilo me deu muita angústia, sabe, Priscila? Também me acendeu a luz, assim, Sim. muito forte. E ele começou a girar, até hoje, ele tem 6 anos. Ele tem os Lulus dele, que são estereotipia, né? Então ele Uhum. gira, ele tem uma necessidade de girar objetos e tal. Aquilo me acendeu, assim, aquilo parece que foi uma certeza pra mim. Porque assim, apesar dele já ter um diagnóstico, ué, a criança, ela vai falar, a criança vai brincar, a criança tem os interesses, e ele não, ele se isolou com aquela estereotipia, e ali ele Uhum. passava, se deixasse, ele passava horas fazendo aquilo, horas, 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 horas. E aí eu fiz vídeos, mostrei para a equipe, e a equipe achou que era falta de estímulo, pediu Ah, para fazer eles mais. sempre falam isso, né? Como se a gente não estimulasse as Não, crianças. não levam em consideração o que a gente fala, o que a gente faz, Não, né? Isso é muito não. difícil. Mas eu não. Passou uns 2, 3 meses, eu falei para a médica, eu falei, ó, nada mudou, eu ainda tô com isso na cabeça, não é possível, quero outra avaliação para meu filho. Aí ela me indicou uma psiquiatra infantil que ela já tinha uma especialidade, já atendia muitas crianças com Down e tinha uma especialidade em autismo. Eu falei, bom, é essa, É, né? Aí é. levei, aí, Priscila, em 1 hora e meia de consulta, ela fechou o diagnóstico de autismo. Aí Tá vendo? foi um choque, porque assim, poxa, eu levei numa avaliação multidisciplinar, falaram que não era, de 4 horas, E ainda agora pagou 1 hora e meia. Eu caríssimo. eu paguei R$ 2.000 na primeira É, avaliação dele. 2.000, pra mim foi um dinheirão, dinheirão, dinheirão. não é muito dinheiro. Meu Deus. E aí nessa consulta, acho que foi mais uns R$ 600. E aí ela falou, eu falei assim, mas você, doutora, a senhora vai fechar, tá fechado o diagnóstico? Ela falou, sim, fechado, autismo, assim. Eu falei, meu Deus. Aí eu caí assim, chorei, vim chorando, chorando, chorando. Foi muito difícil para mim, porque era algo que eu não queria, que eu achava que eu não ia dar conta, sabe? Eu falei, não, não é possível que meu filho tem um diagnóstico, agora tem outro, e vai embolar todo o meio de campo, né? E realmente foi muito difícil, porque eu, sabe assim, eu perdi a conexão com meu filho. Eu não sabia mais como lidar com ele, eu não sabia mais quem ele era. Ele não se encaixava mais na síndrome de Down, não se encaixava totalmente no autismo. Ele, assim, foi assim, sabe, Priscila, eu não conseguia mais brincar com ele, eu vi ele naquela estereotipia. E você pega um diagnóstico, aí o diagnóstico está assim, 40 horas semanais de Sim, terapias. 40 horas semanais. sim. Eu falei assim, Tipo, o eu que falei, que você faz? Não faz mais nada, não, né, da vida? não faz Não, mais, não faz faz mais mais nada. nada. Eu falava assim, eu falei para a médica assim, mas eu tenho outra filha, eu trabalho, como é que eu vou dar 40 horas? Né? É um trabalho.
das 8 às 6 da tarde. É um trabalho, né? Não, você tem que Sim. dar um jeito, vai ter que fazer na escola, vai ter que fazer em casa, tem que fazer. Então, assim, você fica muito perdida, você fala, a vida acabou, né? Acabou, eu não tenho mais. E aí, uma luta, assim, para buscar essas terapias, porque você vê que a criança ali tem, né, tá no prejuízo ali de desenvolvimento, precisando das terapias, mas ao mesmo tempo a gente perde a nossa conexão do maternar, porque a gente vira terapeuta, a gente vira, né, tudo que a gente vai fazer, Sim. eu lembro assim de ficar pensando, tudo que eu ia fazer com meu filho, eu ficava pensando assim, ai, eu tenho que fazer isso. Não, não, eu vou preparar essa atividade para ele, ainda as coisas não fluíam, eu não conseguia. E foi assim, E aí vem aquela frustração enorme também, né? muita Daquela frustração. impotência. Você se acha uma incompetente Sim. porque você, Horrível. você, de repente, você não é mais mãe, você virou terapeuta. Só que eu Sim. não sou terapeuta, gente, eu sou mãe. Eu quero ser mãe do meu filho, né? Então veio esses questionamentos, eu preciso ser mãe do meu filho. Eu não consigo ser mais, eu não quero mais sentar, eu não quero sentar em mesinha e ficar estimulando meu filho, porque eu não consigo, porque meu filho não quer isso de mim. Então foi aí que eu comecei a olhar para dentro de mim assim e pensar, poxa, será que a minha maternidade ela não pode trazer benefícios para o meu filho? Eu ser mãe dele não vai trazer coisas boas para ele, né? Porque é isso que eu sei fazer. É isso que eu quero para os dois, para a Elisa e para o Gabriel. Então eu via também a Elisa, né? Nessa desconexão, de eu só olhar para o Gabriel e cadê ela nessa história, né? Então eu comecei a procurar sobre maternidade, consciente sobre parentalidade, assim, né? Eu falava, não quero. Não, primeiro, antes disso, eu comecei a estudar sobre autismo, sobre síndrome de Down, comecei a me aprofundar, eu vou fazer curso, não sei o quê. E nada, Priscila, nada fluía. Por mais que eu estudasse, por mais que eu curso para pais, assim, assim, é importante a gente estudar, é importante a gente conhecer os nossos filhos. Só que quando você se aprofunda demais no diagnóstico, você deixa de olhar seu filho. Que Você começa a olhar além só para o diagnóstico, você só, então esquece do tudo, indivíduo então você começa a completamente. pensar que tudo que seu filho faz é por causa do diagnóstico, é por causa da síndrome de Sim. Down, é por causa do autismo, então eu tenho que Aí a fazer gente isso, eu tenho que esquece que eles são manejar crianças, que tem gosto, que tem birra, que tem um tanto de isso. vontade. Isso, Tem, exatamente, sabe? Então isso foi muito, eu entrar nessa foi muito dolorido para mim, para o meu filho, porque ele queria a mãe dele ali e eu desapareci, né? Eu queria estimular, eu queria fazer, eu ficava focada nessas 40 horas, assim, mas ao mesmo tempo as coisas não saíam, eu não conseguia. E aí eu comecei a procurar sobre parentalidade positiva, sobre maternidade consciente. Aí encontrei pessoas, né? Quando eu acho assim, quando a gente busca soluções, quando a gente, né, começa a pensar, o universo também ele te dá, né? E fala, peraí, você está com procurando, certeza. Vou eu dar tenho uma muito. ajuda aqui. Então apareceram pessoas assim, que a doutora Juliana, que ela foi assim maravilhosa, ela começou a me mostrar essa maternidade consciente, o meu papel, o que eu poderia fazer com meu filho, né, com a Elisa, que estava ali esquecida. Então eu comecei a entrar nesse mundo, comecei a entender sobre como a minha ação, né, perante os desafios, eles eram tão importantes quanto ou mais importantes do que uma terapia numa sala. E aí eu fiz, eu entrei para fazer um curso, né, sobre. Eu já sou pedagoga,
mas aí eu fiz um aprofundamento, um curso sobre educação parental. Hoje eu sou uma educadora parental, né? Em atuação consciente e sono infantil. Me aprofundei muito, muito nessa área. Eu acho que foram uns 2 anos, já tá para 3 anos que eu, assim, eu deixei os diagnósticos de lado. Eu estudo ainda, tá? Porque, assim, às vezes aparecem algumas coisas que eu falo, é importante eu saber isso aqui, eu vou Com procurar. certeza. Mas eu entendi que o meu papel na vida dos meus filhos é imprescindível, porque se eu não agir com consciência na vida deles, eles também não vão conseguir ir lá na terapia com os terapeutas se desenvolverem. Eles precisam se sentir amados, eles precisam. Eu tenho que dar para eles aquilo que eles necessitam, assim, né? Que são coisas básicas, que são coisas emocionais, as fisiológicas, né? Básicas, que são importantes, que eu é que tenho que suprir, eu como mãe. Então, eu comecei a buscar esse entendimento. Quem é meu filho? Quem é minha filha? Né? Por que meu filho está fazendo essa birra? Será que essa birra, esse comportamento difícil é só por causa da terapia que eu tenho que ouvir o terapeuta e falar assim, vou virar as costas e vou esperar ele terminar? Não, eu vou acolher o meu filho, eu vou acolher e vou olhar para ele e dizer, filho, mamãe tá aqui, mamãe vai te atender, o que você precisa, filho? Né? Assim, ter um olhar para mim, sabe, Priscila, de como é que eu tô me sentindo diante do meu filho? Eu tô bem, eu tô feliz, eu tô consciente das minhas ações, né? Então eu fui buscar um autoconhecimento, que é, assim, eu falo que é super importante, é essencial, assim, para todas as pessoas, todas as mães, né? Então eu fui me resgatar lá na minha infância, né? Eu tinha muita dificuldade de brincar com os meus filhos. Eu fui entender isso porque não era por causa do diagnóstico que era difícil, não. Eu fui entender que eu brinquei sozinha, que ninguém brincava comigo lá na minha infância. Então, para mim, dar aquilo que eu não tive era muito difícil. Então, é essa consciência de que, peraí, meu filho precisa. É importante que ele brinque comigo. Não é porque eu não tive que eu não vou dar para ele. Não, eu vou dar porque eu sei a importância do brincar, eu sei a importância da minha presença. Então, quando você começa a entender tudo isso, você começa né, a dar uma importância e uma relevância para aquilo, sabe, Priscila? Então, eu entendi que se eu vivesse na reatividade, assim, toda vez que meu filho está ali num momento desafiador, se eu fico muito irritada, se eu fico muito nervosa, eu não posso agir, eu tenho que me acalmar primeiro, eu tenho que entender, né, que eu preciso. Meu filho está desregulado, se eu também estiver desregulada, Priscila, eu não consigo dar conta dele, Sim. eu não consigo entender o que ele quer, né? E às vezes a gente não consegue mesmo, porque o Gabriel fala muito pouco. Eu não consigo muitas vezes entender o que ele quer. Mas se eu tô ali, regulada, consciente. O Gabriel tá jogando as coisas aqui, tá querendo Caiu uma atenção. pena, gente. Jogou, tem Caiu uma uma pena. peninha. Ele jogou o Lulu aqui embaixo, o Luluzinho dele aqui. Ele faz isso pra chamar atenção mesmo, dizendo: mamãe, mamãe, quero você. Calma aí, Gabriel. Daqui a pouco a mamãe vai. É, isso. Então a gente, assim, outro dia uma mãe me perguntou assim: ai, minha filha chora, chora, tá chorando muito, eu não sei o que eu faço, eu vou lá, eu tento brincar, eu tento dar isso, eu tento dar uma comida, eu tento... Aí eu falei pra ela: calma, não tenta resolver de cara, calma. Primeiro, acolhe o choro do seu filho, da sua filha. Ela entenda que é uma comunicação, que ela sim, ela precisa de alguma coisa, só que para você dar, você primeiro precisa estar regulada, né? Emocionalmente, você precisa estar estável. Então não tenta resolver, porque às vezes nem mesmo a criança sabe exatamente o que ela quer. Ela está numa necessidade ali, está numa angústia e ela não Sim. sabe verdadeiramente o que ela quer, né?
Então, calma, não tentar resolver, só esteja presente ali, assim, calma, né? Filha, mamãe tá aqui, você precisa de alguma coisa, a mamãe não sabe ainda o que você quer, mas a mamãe tá aqui, a mamãe vai ficar aqui com você até você se acalmar, né? A gente falar isso para os nossos filhos é tão importante quanto a gente adivinhar, porque às vezes, gente, é muito difícil você adivinhar o que o seu filho quer, né? E ela tem uma criança que é autista também. Quando eu falei isso para ela, ela falou: ai, Andresa, é verdade, né? Às vezes a gente quer que aquele choro pare, né? E a gente quer resolver de qualquer jeito, a gente quer ir lá. Então a gente entender por que aquele choro está me incomodando, né? Às vezes a criança precisa chorar um pouco para também se regular, para também conseguir se acalmar, né? Outro dia eu passei isso com a Elisa, ela queria uma coisa e eu não pude atendê-la. E ela chorou muito. E qual que é a nossa reação, né? Ai, preciso fazer minha filha parar de chorar. Minha filha não pode chorar, meu Deus. Aí fui lá, conversei com ela, falei: filha, a mamãe não pode te dar o que você quer agora, mas eu entendo o seu choro. Eu entendo a sua dor, é difícil, que pena, que... Nossa, filha, sinto muito. E deixei, sabe? Ela ali, ela precisava daquele choro para se organizar, para desabafar. A gente não é assim? A gente é assim. Sim. Às vezes a gente precisa, né, extrapolar um pouco, a gente Só, precisa só botar para dar uma fora. desabafada, né? A gente Nós precisa. somos assim, e a gente às vezes se incomoda muito que os nossos filhos têm uma explosão emocional. E eles, o Sim. cérebro deles ainda é muito imaturo, eles não têm esse controle inibitório que a gente tem de, eu preciso me controlar. Eles não têm, né? Eles não têm isso. Eles vão demorar até a fase adulta. E quem dirá que, né, nós também muitas vezes não temos um controle inibitório, um controle, né, de ficar centrada ali diante de uma frustração, diante de algo, né? Então a gente entender que esse cérebro ainda está em desenvolvimento, então poder estar ali para protegê-los, estar ali para dizer: olha, filho, eu te entendo. É genuíno o que você está sentindo. Isso não é uma manha, isso não é. Você não está fazendo isso para chamar atenção, né? A mamãe está aqui. Se eu puder te ajudar, filho, né? Eu vou ficar aqui até você se acalmar. E Priscila, isso tem um poder. Você não tem Sim. ideia. É muito poderoso. E a minha filha, isso que aconteceu com ela esse dia. Ela chorou, chorou, chorou muito mesmo. E a gente, como mãe, quer, né? Mas eu fiquei ali com ela, peguei ela no colo, fiquei. Ela foi se acalmando e passou, sabe? Aquela frustração, aquela dor passou naquele choro. E a mesma coisa acontece com os nossos filhos, né? Com autismo, com diagnóstico. Às vezes eles entram numa explosão emocional que a gente quer, muitas vezes, usar uma técnica para lidar com aquilo, né? E não tem técnica, gente. Não é uma técnica, é a minha essência da maternidade, é o meu amor, é a minha paciência, é a minha consciência de ficar ali com eles, né? De dizer: tá tudo bem, filho, tá tudo bem, vai passar, eu vou ficar aqui. E não tentar acalmar a criança, porque gente, um momento vai passar, né? Então, eu faço isso com os meus filhos e aprendi a fazer isso com meus alunos na escola. Eu tenho aluninhos de 4 anos, pequenininhos, que muitas vezes ali entram numa explosão emocional, que não quer. Tenho aluninha que quer meu colo, quer meu colo. Não quer brincar, quer ficar no meu colo, Priscila, é uma coisa. Ai, Titia, eu meu quero colo. Deus. Titia, eu É que quero colo. essa idade eles são tão fofinhos, né? Ai, é 4 anos e 3. muito Oh, fofo. Aí você fala: vai eles são muito brincar, vai bonitinhos. brincar. Não, titia, não, quero colo, colo, me dá Oh, colo. E aí, como eu tô ali disponível, eles sentem que eu vou dar tudo que eles estão precisando, né? E eu dou colo. Tá precisando de colo. Não vou deixar a mãe, não vou vamos deixar. dar A gente tem que tirar colo, isso da claro. cabeça de que amor é demais, de que a gente vai mimar os nossos filhos. Não, não é sobre isso, gente. A gente cresceu numa educação tradicional que a gente não tinha voz, a gente não tinha vez, a gente tinha que obedecer calado, né? Tá chorando lá. Deixa ele. Oh, Peraí um pouquinho.
Deixa ele descer, Ricardo, deixa. Mas o Deixa pai ele dele aparecer aqui pra é. gente. Vem, filho, vem, vem. Vamos ver se ele vai descer. O Ixi, meu tá de bom. vez em quando aparece na live também. Mas hoje eu acho que ele já É. dormiu. Eles vêm, Não, ele. eles gostam. Não, é. Vem, filho, vem com a mamãe. Oi, vem aqui. Oh. Tá me Cadê chamando. Tá na escada você, ali. Daqui Gabriel? a pouco Se ele você quiser aparece. levantar e ir lá buscar ele, pode vir. Estamos à vontade, estamos em Peraí. casa. Filho, vem. Vem aqui com a mamãe. Vem. Que você quer uva? Fala pro papai pegar uva pra você. Ah, pera aí um pouquinho. Vou pegar uma Ai, uvinha que ele quer aqui. Pera só vai, um pouquinho, pega a tá? uva para ele. Tá, pera aí um pouquinho, Gente, já se volto. vocês tiverem alguma pergunta para a Andressa, vocês podem mandar aqui na caixinha de perguntas que eu faço para ela, tá? Enquanto ela pega a uva pro Gabriel, vocês podem fazer perguntas que a gente tenta passar para ela para responder, tá? E aí, povo, gostando da nossa live? Tô achando incrível. Que como é linda a educação parental, né? Às vezes a gente fica pensando que pode ser terapeuta, professora do filho, mas esquece que a melhor coisa que a gente pode ser é mãe, pai dele, né? Ah, eu tô aqui, reflexiva sobre a live. Muito bom, muito bom. Comentem aí, povo, o que vocês estão achando aí da nossa live. E aí, Ale? Comeu a ovinha? Pegou o vinho lá, tadinho. Oh, meu Deus, viu? Ah, não podemos deixá-lo com fome, pelo amor de Deus. Vai ter Não, a uva, vamos dar esse uva. horário é o lanchinho da noite dele. Aí tem que Oh, fazer tá alguma vendo? coisinha pra ele, Não, né? mas Aí, é que a gente tá em casa, imagina. Não tem é, problema nenhum. Imagina. Andresa, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do educador parental para as famílias, quais os tá. benefícios, porque às vezes as pessoas elas querem saber, mas não têm nem ideia, né? Então eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. O educador parental, a premissa dele, assim, ele é um defensor da infância. Então, ele entende muito sobre desenvolvimento infantil, né? Ele entende sobre as fases, ele entende sobre neurociências, assim, né? O que se passa na cabeça, no cérebro dessa criança. Ele traz para os pais, assim, essa consciência de que todo comportamento é uma comunicação. Então, a gente parte, né, desse princípio de que a gente não tem que corrigir os nossos filhos, né? Então, a gente rompe com essa educação tradicional de que os filhos têm que obedecer, mas a gente traz assim uma igualdade de valores, né? Então, o meu filho é tão importante quanto eu, então eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que entendê-lo, eu tenho que acolher, né? Então, diante dos desafios, né? Por que que meu filho está fazendo uma birra? Por que que ele chora? Por que que ele não dorme? Trazer essa consciência e ajudar os pais, assim, porque não existe uma fórmula, assim, você vai fazer assim, assado, Porque para cada que seu filho. um é cada um, gente. Cada um É, vai ter um jeito é, diferente. isso. Então, assim, nos atendimentos, o que que eu faço, né? O que que o educador parental faz? Pede para os pais responderem uma anamnese, para conhecer o histórico todo dessa criança. Que lembra que eu falei que uma criança que passou por uma UTI, ela traz traumas, né? Se o parto foi difícil, se a primeira infância dela teve alguma intercorrência, alguma coisa. Então ela traz esses traumas, né, depois, ali com 5, 6 anos. Então muitas das reações, essas hiperreações que a criança tem, pode estar vinculada com o que ela viveu ali na primeira infância. Então,
trazer essa consciência para os pais, né, de que esse cérebro ainda é imaturo, de que a criança ela tem necessidades básicas, inatas para serem atendidas, e que a gente tem que ter esse olhar, né, além desse comportamento, não olhar assim, eu não tenho que interromper a birra, eu tenho que entender o que o meu filho está buscando nesse comportamento. Então, ajudar os pais para que eles, né, consigam lidar de uma forma melhor com seus filhos diante desses desafios. Então, por exemplo, também o sono. Eu fiz uma formação de sono e eu entendi, assim, com muita clareza. Claro, assim, a gente estuda sobre fisiologia do sono, mas a gente sabe que o sono também é um comportamento. Então, uma criança que não dorme bem, ela pode ter vivenciado ali, né, um dia difícil, ou pode ter vivenciado coisas na infância, a forma que a gente lida com os filhos quando eles despertam, entender que os filhos acordam mesmo durante a madrugada e que a gente tem que ter uma consciência na hora de acolhê-los nesses despertares. Então, entender a importância do dormir cedo, mas também não pode virar uma coisa, né, assim, uma rotina rígida. A gente precisa ter um respeito com eles, entender Algo o que eles... natural, né, André? Isso, precisa Algo ser. natural. Porque verdadeiramente os filhos... Espera só um pouquinho. Peraí um pouquinho. Filha! Meu filho deu a volta aqui. Saiu pela porta da cozinha e veio para a sala. A gente entender que os nossos filhos nos trazem eles nos trazem as respostas. A gente que fica muito ali presa, né, no que a gente tem que fazer, no que a sociedade impõe que a gente faça. Então, trazer essa clareza para os pais de que a gente precisa ter esse respeito, valorizar o que os nossos filhos trazem, para a gente lidar melhor com eles, com consciência, né? Porque muitas vezes, quando nossos filhos nos trazem desafios, a gente entra numa reatividade, né? Numa coisa de que eu tenho que corrigir, de que eu tenho que fazer, ele não pode chorar, ele tá me enfrentando. Não, né? Mudar essa consciência e mostrar para eles que existe essa comunicação e como a gente pode agir diante disso, né? Então é um se observar, entender por que a gente tem essas reações, tirar primeiro isso, a gente se regular para poder regular os nossos filhos, né? Então o educador parental, ele traz esse novo olhar para as crianças, para os pais, né? Para que eles, eu falo muito isso, principalmente nas crianças que têm um diagnóstico, para a gente olhar além do diagnóstico, que as coisas elas não se limitam ali num diagnóstico, né? Nossos filhos têm muito mais a nos dizer e muitas outras necessidades que, se a gente atender primeiro essas outras necessidades básicas, fisiológicas e emocionais, eles tendem a se desenvolver muito melhor, né? Então, o educador parental, ele traz essa consciência e essa nova maneira de lidar com os filhos, né? E assim, a família estando bem, né, os pais estando bem, o desenvolvimento do filho é muito maior. Muito. Né? Eu Muito falo maior. que eu tô numa fase muito boa com o Gabriel, assim, porque eu Porque verdadeiramente você era está bem, né? Você está isso. bem. E mesmo assim, Priscila, quando eu não estou bem, porque a gente, né, não somos Sim, humanas, né? nem todo dia, né? Eu Sim. consigo, assim, olhar para eles e dizer, hoje a mamãe não tá bem. E Isso é assim, importante, né? Também expor isso, né? isso. E Saber o seu assim, limite, isso é muito importante. hoje eu não vou lidar com isso, eu só vou acolher o meu filho, mas hoje eu não consigo Sim. passar do segundo passo, né? Eu vou ficar Isso. aqui, amanhã vai ser outro dia, eu vou conseguir, mas hoje tá difícil, eu tô muito cansada. Eu falo isso para meus filhos, eu falo.
Mamãe tá muito cansada hoje, eu não consigo fazer muito mais do que você tá me pedindo. E o que você tá me pedindo é muito genuíno, é real, eu te entendo, você merece. Eu falo para eles, agora, só que hoje eu não consigo. Então amanhã. E assim, quando a gente expõe isso para eles, mesmo a gente não atendendo, a gente consegue organizá-los. Então, assim, eles entendem assim, a mamãe não tá bem, mas ela tá me ouvindo. Mas Sim. ela entendeu o que eu Ela preciso, prestou né? atenção no que eu falei. Isso, eu sou importante para ela. Então tá tudo bem, tá tudo bem. Amanhã é um outro dia e as coisas se resolvem, sabe, Priscila? Um outro dia. Não é que você vai negligenciar o seu filho, não. Você tá dizendo para ele, hoje não. Amanhã a mamãe vai te atender. Amanhã a mamãe vai fazer o que você está me pedindo, porque os nossos filhos não pedem o que eles não precisam. A gente tem que ter muito isso consciente, né? Eles não estão pedindo para pirraçar, porque eles querem desafiar. Não, não. A gente tem que tirar isso da consciência da gente. O que eles estão pedindo é genuíno. Eles precisam de algo ali que a gente não está enxergando, né? Então, ou é uma necessidade fisiológica, ou uma necessidade emocional, né? Nossos filhos são os únicos mamíferos que são dependentes 100% da gente. E a gente quer que os nossos filhos tenham uma independência super rápido. Não é verdade? Ai, não tem que dormir. Ah, não, com Tem quatro que meses tem dormir que dormir no quarto. sozinho, A no noite quarto, inteira tem a que. noite Não, tem que inteira, é prender. isso mesmo. Gente, eles Sim. são muito dependentes da gente. E não é porque a gente está dando para eles que eles vão se tornar mais dependentes ainda. Não, não é. É uma. A gente precisa pensar que quanto mais eles se sentem protegidos, quanto mais eles se sentem atendidos, mais eles terão confiança para serem Sim. autônomos, para se desenvolverem, para sentirem que eu posso andar sozinho, porque minha mãe está aqui para me atender, mesmo que eu dê passos longe. Mas enquanto eu estou pedindo, é porque eu preciso. Enquanto eu estou solicitando, é porque eu preciso estar perto da minha mãe, né? Então, o dar amor ali, você, né? Ah, meu filho tem 6 anos, ele dormia na cama dele. Olha só, Priscila, ele dormia na cama dele, mas ele acordava muito, eu ia muito na cama dele para fazer ele dormir de novo, e tal. E eu voltei a trabalhar, meu marido voltou a trabalhar e ele perdeu um pouco, assim, né, da nossa conexão ali durante o dia. E chegou a noite, ele não quis abrir mão. Falou, de dia você não tá me dando, mas à noite agora você vai ter que dar. Ele se mudou pra minha cama, tá? Ele não aceita mais dormir na cama dele. Não aceita. Ele deita na cama dele, na cama com a Olha gente, ó. isso. Apaga a luz, ele dorme em segundos, assim. É Ai, uma coisa filha. incrível. E assim, eu entendi que é uma necessidade dele, que ele Sim. precisa ali. E ele me chama quase a noite inteira, mamãe. Aí eu vou lá, ponho a mão dele, põe a mão nele e dorme de novo. Fica ali todo. Tá tudo bem, tá tudo bem. É uma necessidade dele. Ele precisa a proteção, o contato que eu não tô dando durante o dia, ele exige de mim à noite. Sim. Eu não estou fazendo dele uma criança mais dependente, uma criança mimada, uma criança que não vai dormir nunca sozinha. Não, de verdade não. Ele acorda É aquele super. momento, né, que ele está precisando, que você É, está isso. oferecendo. Então ele dorme a noite inteira super bem, acorda feliz, super animado para as terapias. Olha, outra criança, Priscila. E eu ficava insistindo com ele na cama dele. Tem que dormir na sua cama, sozinho, tem que dormir. Gente, pra Só, quê? Depois ele vai só crescer, acabava ele vai. frustrando você e ele. Isso, exatamente. Então, assim, ele ali se sente super protegido, amado, ele se sente, né, que Sim. ele tá contando comigo É, ali, né, que é ele o que a tem ali o gente mais contato quer, que físico. eles se sintam amados. É o maior Isso. desejo Então, da gente. o que que tem dele dormir junto? Gente, eu não preciso forçar uma independência
Pra quê? Isso é maturidade cerebral, né? Não é. Eu não preciso forçar meu filho a passar por frustrações, passar por medos, passar. Não, você tem medo, você tem que ir lá. Minha filha tá com medo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que proteger ela. Não importa que ela tenha 10, 12 anos, ela tá com medo de alguma coisa. Se ela pede pra mim, mamãe, posso dormir com você? Pode, filha, traz o colchãozinho aqui, dorme aqui com a mamãe. Então, a gente tem que mudar, né? Essa consciência em relação aos nossos filhos, esse olhar. E assim, eu vou te falar, Priscila, eu tô numa fase muito boa com os meus filhos, assim, sabe? Numa fase que. Ai, Cláudia, obrigada, viu? Um beijo pra você. A Lorena também. E que, assim, a maternidade tem fluído, assim, muito naturalmente, muito genuinamente, assim, sabe? Eu tenho. Ah, tá perguntando a idade aqui, a Marta, né? A Hum, Elisa tem 10 anos, o Gabriel tem 6 anos. Então, o Gabriel, por exemplo, ele percebeu essa disponibilidade. Então, ele pede mesmo. Minha mãe está disponível, então eu vou pedir mesmo. Vou pedir colo, eu vou pedir presença, eu vou tá usando tudo que ele pode. tudo que ele pode. E, verdadeiramente, tem trazido muitos benefícios para ele. Então, a gente conversa, ele se solta, ele quer brincar, ele quer. Gente, é incrível. E a Elisa, a mesma coisa, sabe? Ela conversa. Esses dias eu tô indo buscar ela a pé na escola pra gente ter um momentinho né, com ela, eu e ela. Aí ontem ela veio conversando umas coisas que ela nunca fala, e ela veio falando comigo ontem. Porque assim, Aham, eu deixo ela muito à vontade. Filhas, como é que foi? Como é que não foi? Você quer conversar? Não quer? Ai, mamãe, não quero falar sobre isso. Agora eu não quero. Mas eu deixo ela assim, filha, eu tô aqui, tá? Se você precisar da mamãe tá tô aqui. A gente tem essa aqui desconfiança, pronta né? para te Ai, ouvir. mas será que se eu não perguntar, será que ela tá escondendo alguma coisa? Não, eu confio nela. Sim, E quero que ela confie em é mim, muito né? importante. Sim. Então as coisas fluem, né? Os nossos filhos precisam sentir isso em nós para que eles consigam se desenvolver, para que eles consigam lá na terapia, né? Dar o melhor deles. Porque quando eles se sentem amados, se sentem protegidos, eles têm autoconfiança, eles têm autoestima, eles se sentem, Sim. falam, nossa, eu sou importante para minha mãe. Eu não sou só importante quando eu faço as coisas boas, não. Eu, sou- eu, eu sou amado quando eu não consigo lidar com as minhas emoções. Sim. Quando eu estou fazendo, né, uma coisa que parece errada, que eu não tô conseguindo, quando eu choro muito, eu também sou amado nesses momentos, né? E eu procuro mostrar muito isso para meus filhos, né? Que tá tudo bem, a gente é assim. Por que que a gente tem que exigir que os nossos filhos sejam perfeitos e maravilhosos? Ai, seu filho tem que comer sozinho. Mas o dia que ele pede para mim, mamãe, ele pega na minha mão assim, para eu dar comida para ele, assim, ó. Ele pega assim, ó, faz assim. Eu dou comida na boca dele. Não vem terapeuta falar nada para mim, não. Eu vou dar para ele. Eu quero nem saber. Ai, o Gabriel tá comendo sozinho? Tá, sim, tá comendo sozinho. Tá nada, eu tô dando comida pra ele. Porque ele se sente amado ali também, sabe? Ele se sente protegido, ele se sente. O dia que e o dia que ele tem que comer sozinho, ele come, Priscila, ele come sozinho. Eu vou dar banho, vou entrar no banheiro com ele. Se ele quiser que eu esteja com ele no banheiro, se ele quer que eu fique com ele à noite, eu vou dar o que meus filhos estão me pedindo, sabe? Assim, eu não vou deixar de encorajá-los, sabe, Priscila? Eu não vou deixar, né? Vamos lá, vamos junto. Eu levo meu filho, vou para mercado, vou para tudo quanto é lugar. Vamos. Às vezes ele pede colo, eu falo, filho, agora não, agora nós vamos andar. Agora nós vamos ter que andar. Aí ele se sente encorajado. Então, né, a gente saber essa diferença também, né? Agora é a hora de encorajar, agora é a hora de dar, né? Então eu consigo hoje ter essa percepção, sabe? Eu consigo. Então é um processo, né? Às vezes a pessoa fala, às vezes está falando aí, ai, parece que é fácil, mas na hora que a criança está chorando, descabelada lá, É você um não sabe. processo, Mas mas é por um processo. quê? Porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. Eu demorei, sabe? E tem muitas ocasiões que eu me pego ali.
não fazendo a coisa certa não, Priscila. Né? Eu falo, não fiz o que era para fazer. Mas eu tenho consciência de entender, né? Peraí, não foi legal hoje. Vou ter que refazer o caminho aqui, vou ter que pedir desculpa aqui, vou ter que pedir perdão, vou ter que falar que não deu certo. Eu sou assim, sabe? Hoje eu tenho essa. Isso se chama fusão emocional, intimidade emocional com os nossos filhos. Ixi, filha, a mamãe hoje. Ai, nossa, não tô boa hoje. Ai, filha, tô assim, assado, aconteceu isso. Poxa, eles entendem a gente também, né? Eles entendem que nós temos Entendem a limites, gente muito bem. Muito que a bem. gente também tem necessidades, né, Priscila? A gente também tem. Isso é tão importante, isso é importante eles entenderem, eles perceberem isso em nós. Nossa, minha mãe não é de ferro também, né? Minha mãe Sim. aqui tem limite, minha mãe aqui tem sentimento, tem, né? Fica triste, fica feliz, fica cansada, né? Tá tudo Frustrada, bem. né? E a Tudo. gente, assim, quando a gente fala sem culpá-los, sem é, colocar isso como um peso para eles, a gente não pode fazer isso. Filho, mamãe tá cansada, mas não tem nada a ver com você, filho. Mamãe tá cansada porque trabalhei, tive que limpar a casa, depois tive que ir pra escola, na escola lá foi difícil, não tem nada, não é com você, filho. Para eles também não carregarem um peso que não é deles, né? Antes eu falava para minha filha assim: você não tá vendo, Gabriel? Você não tá vendo que minha vida é difícil? Você tá vendo que você precisa ajudar seu irmão? Você precisa me ajudar. Gente, isso é muito cruel. Isso é muito cruel, né? É verdade. É um peso que eles não têm. Uma criança de 9, 10 anos não tem que carregar. Não tem. Sim. Então nossa, me arrependo muito assim de ter falado isso para Elisa. E hoje a gente conversa, né? Às vezes eu falo para ela, filha, quando você tiver um tempo, quando você puder, dá uma arrumadinha no quarto para ajudar a mamãe, para facilitar. Eu falo para ela, eu falo, é tão importante você fazer isso, mas eu não fico exigindo dela, assim, você tem que fazer, porque minha vida é difícil, você tem que facilitar a minha vida. Não, gente, tem que ser Sim. genuíno, tem que ser, né, uma coisa natural. A gente precisa entender isso. E ela vai entender com o tempo, a gente Com certeza. colocando, a gente sendo sincero, né, Priscila? Então, assim, o educador parental, a maternidade consciente, ela rompe mesmo com essa educação tradicional Uhum. e traz uma visão diferente. E é libertador. Eu falo assim, traz leveza na maternidade, viu? Sim. Traz uma leveza, uma autorresponsabilidade. Eu fiz um post sobre isso esses dias, né? A gente não é sobre culpa, é sobre autorresponsabilidade. Sim. Entender o nosso papel. Muito lindo isso, viu? Eu, Lindo, linda é a nossa live que tá acabando, não acredito! Foi eu falo maravilhoso! demais, né, Priscila? Nossa, Desculpa que eu desinvesto a falar aqui. imagina! Não, tem que falar mesmo, é que é pra falar. Mas, ó, antes da gente terminar a nossa live, gente, queria dizer muito obrigada por terem assistido a nossa live. Uhum. E, Andresa, só gratidão por você ter compartilhado aqui todo esse conhecimento maravilhoso que você tem com a gente. Gente, siga a Andresa, Superando Diagnósticos. Uhum. Gente, vocês vão amar o Instagram dela. E assim, ó, não falamos nem metade do que a gente precisava falar. A gente vai ter que fazer mais live Vamos pra gente falar fazer mais coisas, isso. Andresa. Vamos fazer. E Nossa, e para terminar aqui, para você deixar aqui, eu queria que você deixasse um recado especial para todo mundo que assistiu a live, para todo mundo que ainda vai assistir, porque muita gente assiste depois, e para os pais aqui do Amor Especial, Andressa. assim, o que todo mundo fala, né, que o diagnóstico ele não é um destino, né? E que assim, a maternidade é o que a gente tem de maior potencial para os nossos filhos, que a gente não tem que deixar de ser mãe, né? A gente não tem que deixar de fluir o que a gente tem dentro de nós, do nosso coração, do que a gente sente para os nossos filhos, só porque surgiu um diagnóstico. A gente pode e deve continuar a ser mãe deles, que é exatamente o que eles nos pedem.
nada a mais. Eles não querem que a gente sente numa mesinha e fique lá estimulando, fazendo coisa. Não, eles querem o nosso amor, a nossa proteção. Eles querem se sentirem amados do jeito que eles são, sabe, Priscila? A gente aprender a amar os nossos filhos incondicionalmente. Quando a gente aprende isso, a gente não espera nada em troca deles. Porque os nossos filhos, eles não têm que dar nada em troca. A gente tem que amá-los, né? E aceitá-los do jeito que eles são, do jeito que eles vieram para ser para nós, né? Então, ame o seu filho e deixe a sua maternidade fluir, né? Busca essa consciência sempre das suas ações. Amor nunca é demais. Nunca. Você não vai estragar seu filho porque você está dando amor para ele, porque você está ouvindo e você está buscando dar o que ele está te pedindo. Não é, né? Todo comportamento é uma comunicação. Então, olhe para o seu filho além do comportamento e além do diagnóstico. Ele está ali te esperando. Ai, gente, que recado lindo! Obrigada, 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 Andressa. Que Deus bom, abençoe você, Priscila. sua Amém. família Você e também, todo viu? mundo Sua aqui família que também. assistiu a nossa live. Obrigada. Obrigada, Eu querida. que agradeço e fico à disposição, que eu faço muito esse acolhimento para as mães também. As mães que me seguem sabem disso, sabem, as que chegam lá, que me pedem ajuda, tá bom? Se sintam acolhidas lá e tô aqui para o que vocês precisarem, viu? De verdade. Obrigada, gente. Siga o Andressa, hein? @superando diagnóstico. Corre lá, porque o Isso. Instagram é maravilhoso. E sigam a gente também. Isso. @Paz Amor Especial. Isso mesmo. Beijo Maravilhosa. enorme, gente. Obrigada. Beijo, Um beijo, boa noite. Andressa. Deus abençoe Beijo vocês, na viu? Elisa e beijo no Gabriel Obrigada também. para vocês também, viu? Um beijo muito Beijo. grande. Tchau, Tchau. tchau.